Muito bem, já estamos de volta. Você está acompanhando pela TV Unifev o programa Empreender Tecnologias. Mais uma vez hoje nós vamos conversando sobre temas de grande importância para a nossa vida profissional, ampliando os conhecimentos de toda a nossa comunidade e principalmente conhecendo a comunidade acadêmica aqui da Unifev, os seus valores, os seus conhecimentos todos. Para tratar conosco hoje de assuntos relativos à formação dos jovens, nós temos aqui o Josué Ferreira da Silva Júnior. Ele que é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Alagoas, fez mestrado em Irrigação e Drenagem pela Universidade Paulista, Unesp de Botucatu, onde segue agora com doutorado na mesma área. Coordenador do curso de Engenharia Agronômica da Unifev. Bom, vamos avançando. Mais ou menos como é que é esse estudante que vem e se propõe a fazer um curso de agronomia? Qual o perfil dele, Josué? Geralmente ele já vem ligado, ou já tem as raízes fortes do campo, né? Os pais, os avós, ou ele já tem esse olhar mais atento para o campo e o interesse em aprender, né? Como acontece uma produção agrícola e tende a querer entender mais e trabalhar nessa área, né? E como você falou, a quantidade de aprendizado para lidar com todas essas variáveis do campo é muito grande, né? Muito grande. Bom, vamos falar sobre a formação então. Como é o processo de formação do agrônomo, o que ele estuda? Puxando um pouco para as nossas disciplinas, né? Num primeiro momento, a gente vê muita coisa básica, né? Matemática e tal. E depois a gente parte mais para as disciplinas específicas. Então, a gente vê uma infinidade de disciplinas. Mas a gente trabalha muito com a parte de pragas, né? O agrônomo ele tem que entender ou reconhecer o ataque de pragas dentro de uma plantação, de doenças, tá? Bacana. Entender também, por exemplo, visualmente, se a planta está sofrendo algum tipo de estresse, seja ele falta de água ou excesso de água, falta de nutrientes ou excesso de nutrientes. Então, a gente como agrônomo temos que ter esse tato, né? Claro. E a gente vê também essa parte de gestão, né? De gestão de empresas, gestão de pessoas. Acho que essa é uma demanda muito atual, uma preocupação nossa até, inclusive, em trazer um pouco dessa ideia de que o agrônomo ele não vai trabalhar só com planta, ele não vai trabalhar só com animal, existe sempre um intermediário, uma pessoa, e ele tem que ter esse jogo de cintura. Ele tem que saber lidar com as pessoas. Muitas vezes a gente fica numa posição de gestão mesmo, né? Dentro de empresa, a gente comanda um grupo grande de pessoas, frentes de trabalho, e a gente tem que saber lidar com isso. Acho que na atualidade é uma coisa, uma demanda muito forte desse tipo de habilidade para os novos profissionais dentro da agrária. E o agrônomo, provavelmente, ele vai ter, como ele atua desde o momento do plantio até o momento da entrega, da distribuição, ele deve ter também princípios de logística. Isso, exatamente. A gente vê disciplinas como introdução à economia, a gente vê essa parte de logística, assim, né, de transporte, né, desse escoamento da produção. Isso, a gente tem que entender também um pouco de mercado, como é que funciona o mercado. Quando a gente fala em commodities, a gente vende futuro, né, para o futuro. Sim. Então, é muito amplo, assim, em termos de disciplinas, de conteúdos que a gente visualiza dentro do curso. E, além disso, aquela questão de normas, de legislações, isso, todas ligadas a outorga de água, por exemplo. Quando a gente trata de irrigação e drenagem, a gente tem o direito, né, de utilizar água, mas a gente precisa dessa outorga. Como que a gente pede essa outorga? Então, a gente tem que entender. Por exemplo, eu não diria receitar, mas, por exemplo, a gente precisa fazer a aplicação de um determinado defensivo agrícola em uma área. A gente faz essa prescrição de quantidade toda, a gente assina isso, tá? Então, é competência nossa de agrônomo e a gente tem que saber fazer. Muita coisa, né?
Quer dizer, não só o perfil, mas também depois a disposição de aprender, tem que ser grande. Né? E sempre se atualizar. Eu acho que o bom agrônomo ele tem que ter essa preocupação com estar atualizado, antenado com as novidades. Né? Bacana. Bom, vamos conversar um pouquinho mais agora sobre alguns aspectos da agricultura no país. Né? Como está o posicionamento da produção agrícola do Brasil em relação aos demais países produtores? Os países da Europa, Estados Unidos. O Brasil se destaca? Como é que está esse posicionamento? A gente se destaca em várias culturas, né? O setor sucroalcooleiro é um dos mais fortes, né? Em termos de exportação de produto, tanto álcool quanto açúcar. E na sequência a gente tem a soja, o milho, e o Brasil está aí entre os primeiros, se não o primeiro dentro dessas grandes culturas, tá? No final, acho que eu já comentei, a balança comercial acaba sempre fechando no saldo positivo por conta das commodities agrícolas, né? Claro. Então, claro. aquele clichê de que o Brasil é o celeiro do mundo tem um fundo de verdade. A gente alimenta muitas pessoas, a gente acaba abastecendo muitas regiões do mundo, né? Muitos países. Agora, eu imagino que existem, claro, vantagens, mas a gente também enfrenta desafios, porque alguns países da Europa que subsidiam a produção, né, acabam sendo um problema para o Brasil, para a produção brasileira. Isso, né? Acaba gerando uma competição desleal. Claro. Eles acabam produzindo com um custo muito menor. E aí a gente acaba tendo que criar artifícios, inovando em tecnologia para conseguir produzir mais com a mesma proporção de terra, porção de terra. Então a gente acaba ganhando ou avançando nesse sentido. Sem dúvida. Em termos de acaba aprendendo a fazer milagre, né? Exatamente. O pessoal fica eles ficam impressionados como a gente consegue produzir com as nossas condições, né? Agora, existe alguma estratégia ou alguma vantagem estratégica em apoiar grande parte da nossa exportação na produção agrícola? Isso é bom? Isso é perigoso? O que você acha? Gera uma dependência. Uma discussão até interessante. Por exemplo, você acredita que a nossa alimentação do dia a dia vem dos produtos que são exportados? Acredito que não. Então, a gente tem a demanda nossa, né, por alimento vem da agricultura familiar. Sem dúvida. E é algo que fica de fundo, né? Uhum. Geralmente o que é noticiado são as grandes exportações e tal, e realmente é um dinheiro que entra para o país, é interessante por conta dessa questão do saldo, mas fica meio que retido em poucas pessoas. A nossa demanda ela é atendida pela agricultura familiar e não por todo esse aparato. Claro, das commodities. E aí por gera sinal, essa dualidade. Sem dúvida. E por sinal, a política do governo de comprar do pequeno produtor, do produtor familiar, é um fator de equilíbrio para a nossa economia e para a nossa produção muito grande. Exatamente. Para tentar garantir um equilíbrio, como você falou. Garantir principalmente a permanência desse agricultor no seu rural mesmo, ficar ali, para poder preservar a sua propriedade, manter família. E a questão da segurança alimentar também, né? Se eles não têm essa condição de se manter no campo, a gente acaba sofrendo com a questão de não demanda, mas de oferta de alimentos, né? Claro, claro. Porque sempre na balança o que vai pesar, se você produz açúcar e álcool, você vai vender aqui por um preço inferior ou você vai exportar se está mais atrativo exportar? E normalmente isso geraria uma competitividade muito grande. Uhum. Né? Bom, eu queria saber quais os principais... A gente, no começo do programa, falou um pouquinho sobre as novas fronteiras agrícolas, né? Isso. Agora, quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos produtores nessas novas fronteiras? Primeiro, é mão de obra qualificada. Tá? Geralmente, o profissional ele tende a não se deslocar muito. Então, acaba
nesses novos espaços, a necessidade de profissionais nesse primeiro momento. Então, acho que esse é o primeiro desafio. Em termos de tecnologia, de conhecimento, o Brasil tem um know-how muito grande. Então, eu acho que esse não é o maior entrave. É porque é mais fácil, por exemplo, um agricultor, um produtor, ele se deslocar do norte, nordeste, para São Paulo, para participar da produção, por exemplo, de açúcar e álcool, do que alguém se deslocar daqui para uma fronteira dessa, para trabalhar e para ocupar os espaços de produção agrícola. Né? Muito bem. Além disso, eu acredito que nessas novas fronteiras, muitas vezes a tendência é avançar com a produção de massa, né? Isso. Porque, como falta mão de obra, vamos mecanizar tudo e vamos trabalhar no atacado, não no varejo. Né? E assim, dentro da agricultura, a gente absorve muita tecnologia. Então, eu estava até lendo recentemente esse espanto de carros autônomos. Dentro da agrária, a gente já tem veículo autônomo há muito tempo, a agricultura de precisão. Então, a máquina, ela determina a linha de plantio automaticamente, sem necessariamente um piloto dentro da máquina. Claro. Então, isso não é novo para a gente. Olha só. Josué, a gente está chegando no final do programa, eu queria abrir espaço para você falar sobre vestibular, né, e fazer convite para os nossos telespectadores, para que aqueles jovens que estão aí pensando, talvez, em fazer agronomia, para que venham fazer conosco aqui na Unifev. O microfone é seu. Tá ok, obrigado. Eu convido vocês, principalmente aqueles que tenham interesse, né, e tenham alguma dúvida em relação ao curso. Eu estou aqui disponível para a gente conversar, bater um papo, apresentar um pouco mais o curso e a grade. E fico no aguardo de vocês. Eu espero que vocês compareçam aqui para o vestibular, que ocorre no dia 13. Nós teremos ainda um em dezembro e depois o vestibular inicial do mês de janeiro. São mais mês de janeiro dois. Temos também mais um vestibular. Fica o convite para vocês, venham nos visitar e venham prestar o vestibular conosco. Legal. Josué, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, não só para a gente aqui no programa, mas para os nossos telespectadores que naturalmente têm muito interesse nesse tema. Um abraço. Um abraço. Eu agradeço a você também que nos acompanhou hoje, mais uma vez no programa Empreender. Convidamos você para na próxima semana estar conosco aqui na TV Unifev, canal 55 UHF, nesse mesmo horário. Ok? Encontro marcado. Até lá, um abraço, tenha uma ótima semana. Tchau.